Aquele tapa não marcou apenas o rosto de Isabel, mas revelou a cicatriz de um segredo guardado por 20 anos. A humilhação da empregada na festa se tornaria o pesadelo do bilionário, quando uma foto amarelada desvendasse a verdade. Ele havia humilhado não apenas uma funcionária, mas a única mulher que um dia jurou proteger. Fique conosco, porque esta é a história da justiça, que vestiu um uniforme simples e bateu a porta da mais impiedosa das fortunas. O relógio na parede do salão principal, cravejado de diamantes, marcava 22 horas. O ar na cobertura de luxo, suspensa sobre São Paulo como um trono de vidro e aço, era denso com a fragrância de champanhe e cristal, cedro libanês e o fedor sutil, mas pungente, de superioridade social. Era a grandiosa festa de aniversário de 50 anos de Dr. Otávio Albuquerque, o magnata do setor imobiliário e financeiro, um homem cuja vida era um monumento à ambição implacável, friamente calculada e à ausência total de empatia. Ele se movia entre os cerca de 200 convidados, sorrindo com a boca, acenando com a cabeça, apertando mãos, mas nunca permitindo que a alegria chegasse aos seus olhos de aço. Ele era um predador no seu próprio habitat, inspecionando o território que havia conquistado. Otávio acabará de encerrar um discurso autoelogioso, brindando a sua jornada de sacrifícios e vitórias que o levou ao topo. Sua esposa, Valéria, uma mulher esbelta e impecavelmente vestida que parecia esculpida em gelo e ouro, ria ao seu lado, seus olhos fixos na plateia, buscando admiração. Valéria era o epítome da nova rica, obcecada por controle, status social, acima de tudo, em manter a ordem e a imagem de perfeição em sua casa, que ela considerava uma extensão de seu próprio ego. Lá embaixo, na cozinha profissionalmente equipada, um mundo de aço inoxidável e silêncio funcional, movia-se Isabel. Aos 40 e poucos anos, ela carregava a dignidade de quem já enfrentou a vida sem nunca se curvar moralmente, embalada em um uniforme branco impecável, um contraste silencioso e triste com a ostentação febril da festa. Isabel era nova empregada, encarregada do serviço de copa naquela noite, e estava na casa apenas 6 meses. Seus olhos castanhos, que já haviam testemunhado a miséria da periferia e a luta diária para criar um filho sozinha, agora apenas registravam a opulência fria daquele mundo. Ela era discreta, eficiente, sobretudo, tentava ser invisível. A vida a havia tratado com a dureza do calcário, mas a havia talhado numa pedra preciosa de caráter e resiliência. Tinha um filho de 19 anos, Lucas, que era a razão de sua vida e a força de seu trabalho. Ela aceitava a humilhação diária de ser tratada como um móvel sem voz, porque precisava desesperadamente daquele salário para pagar a faculdade de Lucas. O plano de Isabel para a noite era simples: mover-se como uma sombra, terminar o turno e voltar para casa para ver Lucas. Ela estava no limite da exaustão, mas a imagem do filho estudando era seu combustível. A injustiça começou a se desenhar quando Valéria desceu à cozinha para inspecionar os pratos. Valéria tinha o hábito cruel de apontar defeitos em público, um modo de reafirmar seu domínio. Isabel, já é a 3ª vez que vejo você com o olhar perdido. Concentração, por favor. Se você não consegue distinguir um Bordeaux de um vinho de mesa, não deveria estar servindo meus convidados. A voz de Valéria era um fio de arame farpado. Isabel respirou fundo. Sim, senhora. Meu foco está no serviço. Ótimo. Agora suba e reabasteça o buffet de sobremesas. E, pelo amor de Deus, tente não esbarrar em nada. Se quebrar um cristal sequer, será descontado do seu pago salário, e você terá de trabalhar um mês só para pagar um copo. A tensão era palpável. A humilhação era rotineira, mas naquela noite, Valéria estava especialmente cruel. Minutos depois, Isabel passava pela sala de estar com uma bandeja cheia de taças vazias e alguns petits fours restantes. O caminho passava por um pequeno grupo de convidados, onde Otávio e Valéria estavam no centro, rindo de alguma piada socialmente aceitável. Valéria a interceptou bruscamente, com um sorriso forçado que não enganava ninguém. Ela queria um espetáculo. Pare aí, Isabel. O sussurro viperino silenciou o pequeno grupo. O que é isso no seu uniforme? Pelo visto, a senhora tem uma afinidade por migalhas. Isabel olhou para baixo. Um pingo minúsculo, quase invisível, de vinho tinto havia respingado perto da gola enquanto ela manobrava a bandeja. Era do tamanho de um grão de arroz. Me perdoe, senhora. Foi um acidente. A humilhação queimava-lhe o rosto.
Ela sentiu o olhar de todos, de cima para baixo. Otávio, que se aproximava com um sorriso forçado, observava com um cinismo tedioso, bebendo seu uísque. Ele nunca se importava com as coisas da casa, e empregadas eram apenas detalhes inconvenientes de sua vida opulenta. Mas Valéria não estava satisfeita. Ela tinha o palco e a plateia. Um acidente, numa festa deste nível, Valéria fez uma pausa dramática. Você manchou o padrão. Isabel, você é o borrão no nosso quadro de perfeição. Sua aparência e sua atitude não são as que eu tolero na minha casa. Valéria esticou a mão enluvada, pegou a taça de champanhe intacta de um convidado, com um movimento lento e deliberado, inclinou-a sobre o peito de Isabel. O champanhe vintage escorreu, frio e grudento, pelo tecido e atingiu a pele da mulher. A humilhação era física, pública, chocante. O grito de revolta preso na garganta de Isabel era um nó de dignidade estrangulada. Agora você tem uma mancha de verdade. Vá limpar-se e não volte até que tenha prendido seu lugar. Valéria soltou a taça vazia na bandeja. E, aliás, não volte nunca mais. Está demitida. Sua atitude e sua incompetência são inaceitáveis. Isabel respirou fundo. O ar parecia ácido. Seus olhos, ardentes de dor e raiva contida, encontraram os de Otávio. Ela esperava uma palavra, um mínimo sinal de decência, mas ele apenas sustentou o olhar dela por um instante, seu rosto uma máscara de indiferença, antes de desviar para seu relógio de pulso cravejado. Aquele desprezo silencioso, a omissão da justiça, doeu mais do que a demissão. A impotência esmagou Isabel, a raiva a sufocou. Ela se virou, a bandeja tremendo. Mas, ao passar pela grande mesa de presentes, ela precisou de um instante para se recompor. Seus olhos, vagando sem rumo, pousaram em uma pequena moldura de prata, um presente de algum parente distante. Era uma foto antiga, desbotada, em preto e branco, da formatura de Otávio na faculdade. Isabel parou. A cena da humilhação sumiu. Não era a foto em si que a paralisou, mas a figura sorridente, jovem e esperançosa, abraçada a Otávio na beirada da imagem. Um homem que tinha uma cicatriz pequena, mas inconfundível, na sobrancelha direita. Uma cicatriz idêntica à de seu filho, Lucas. O homem que ela não via há 20 anos. O ar gelado do champanhe em seu uniforme foi substituído por uma onda de calor febril. Ela sentiu a cabeça girar. Ela olhou para a foto, depois para Otávio, que ria de forma displicente das piadas da esposa. Uma percepção fria e terrível a atingiu, rasgando o véu de 20 anos de dor. Ela não podia estar errada. Olhou de novo. Era ele. O pingo de vinho, o champanhe, a demissão. Nada mais importava. O conflito não era mais entre empregada e patroa. Era entre o passado roubado e o presente opulento. Ela segurou a bandeja, os nós dos dedos brancos de tensão. Aquele homem, o irmão dela, o verdadeiro sócio. O bilionário humilhou a irmã do homem que ele havia destruído. O silêncio na mente de Isabel era ensurdecedor. A sala de estar, antes palco de deboche e ostentação, transformou-se em um templo de tensão sufocante. A humilhação que Valéria lhe impôs evaporou, substituída por uma força gélida e inabalável. Ela não era mais a empregada demitida, era a guardiã de uma verdade explosiva. Isabel deu meia volta, ignorando o burburinho que tentava recomeçar timidamente. Seus passos, antes os de uma serva, agora eram os de um arauto da justiça. Otávio, que estava de costas, sorrindo para um investidor, sentiu o peso daquele retorno. Ele se virou, irritado com a desobediência. Você não ouviu Valéria. Saia daqui agora, ou chama a segurança. Otávio sibilou, sua voz mantendo um tom baixo para preservar as aparências. Isabel caminhou diretamente para a mesa de presentes. Com a bandeja ainda nas mãos, ela estendeu a mão livre e pegou a moldura de prata com a foto amarelada. Ela a segurou à altura dos olhos, como se estivesse examinando uma prova forense crucial, ignorando completamente a ameaça de Otávio. Valéria, furiosa com a ousadia, avançou. Larga essa foto, sua ladra. É um presente de valor inestimável. Isabel, porém, não desviou os olhos da imagem. Ela levou até Otávio, que sentia o sangue gelar nas veias. A proximidade daquela mulher,
agora molhada de champanhe e exalando determinação, o intimidava de uma forma que seus milhões nunca haviam permitido. Doutor Otávio, o senhor se lembra dele? A voz de Isabel era um sussurro perigoso, mas carregado de autoridade, que cortou a alegria artificial da festa. O copo de uísque que Otávio levava à boca parou no ar. Ele olhou a foto, depois para o rosto frio e acusador de Isabel, e então de volta para a figura jovem e sorridente ao seu lado na imagem. Aquele era Marco? Sim, seu velho amigo. E aquele era o seu passado, o segredo que ele havia enterrado sob a fundação de seu império. O medo atravessou seu corpo como um choque elétrico. Não sei do que você está falando. Que tolice é essa? Guardas. Otávio tentou soar autoritário, mas sua voz falhou na palavra guardas. Valéria, histérica, tentou arrancar a foto das mãos de Isabel. Devolva, sua imunda. Isabel evitou Valéria com um movimento rápido e tirou a pequena medalha que Lucas usava, que estava pendurada discretamente sob seu uniforme. A medalha era de prata, com a data de nascimento do filho e a inicial M, de Marco, gravada. Ela a segurou na frente de Otávio, ao lado da foto. O senhor se lembra das promessas que fez a Marco. Não lembra, Otávio? Promessas de fidelidade, de sociedade, promessas sobre a terra. Marco confiava em você mais do que em si mesmo. O senhor lembra de quando vocês dois se formaram e ele disse que você cuidaria do tesouro dele enquanto ele viajava para resolver os assuntos da herança? Os olhos de Otávio estavam fixos na medalha e na foto. O pavor era palpável. Ele engoliu em seco. Aquele segredo, que ele pensou ter lacrado para sempre, estava ali, na mão de uma empregada. Ele viu a cicatriz na sobrancelha de Marco na foto e a comparou à memória que ele tinha do filho de Isabel, que ele havia visto rapidamente numa ocasião. O nó em sua garganta apertou. Marco, o que Marco tem a ver com você? Ele foi embora. Não seja ridícula. Você está delirando. Ele tentava desesperadamente semear a dúvida. Ele foi embora? Ou você o mandou embora para ficar com a parte dele na empresa? A pergunta de Isabel era uma flecha envenenada. Ela pegou o celular do bolso, abrindo a galeria de fotos. A tela brilhante mostrava a foto de Lucas, seu filho. Os olhos de Lucas, idênticos aos dela, mas a cicatriz era o inconfundível selo de Marco. Lucas, meu filho. Lucas é filho do seu melhor amigo, Marco. Otávio cambaleou para trás, apoiando-se pesadamente na mesa de coquetéis, fazendo os copos tilintarem perigosamente. Ele não podia respirar. O choque era avassalador. Não era apenas a exposição da traição financeira, era a exposição de uma vida inteira de mentiras. Valéria, ainda tentando entender, gritou. Otávio, quem é esse garoto? Que história maluca é essa? Demita-a e chame a polícia por calúnia. Isabel sustentou o olhar de Otávio, o sorriso vitorioso e triste nos lábios. Calúnia. Não, Valéria. Justiça. E o senhor, doutor Otávio, está sentado na cadeira do meu irmão. A fortuna que lhe permite humilhar pessoas como eu é a herança que você roubou dele há 20 anos. Meu irmão lhe confiou tudo, a terra que se tornou esta fortuna, e você o traiu. E hoje, o senhor tentou me humilhar e me demitir na sua própria festa. Isabel aproximou-se um passo, a moldura de prata tremendo levemente em suas mãos. Você não se lembra de Marco, mas eu me lembro de cada detalhe. E a humilhação que acabou de me fazer. O preço é o seu império e a sua liberdade. Você está acabado, Otávio. O rosto de Otávio desabou. Não havia mais magnata, apenas um homem pequeno e aterrorizado. O medo superou a raiva. Ele tentou falar, mas as palavras presas na garganta eram apenas os guturais de pânico. O silêncio voltou, desta vez esmagador. Todos os convidados estavam paralisados, olhando para o magnata trêmulo e para a empregada de uniforme molhado, que acabará de desarmar o homem mais poderoso da sala com uma foto antiga e uma cicatriz de família. A virada estava completa. A verdade havia vestido o uniforme de servidão e se vingado no coração da festa. O choque se dissipou na sala, deixando apenas a atmosfera carregada de tragédia e segredos desvelados. Valéria, percebendo a seriedade da situação, recuou, seu rosto uma máscara de descrença e fúria misturadas. Otávio, por outro lado, estava além da fúria. Ele estava em colapso.
O peso de 2 décadas de mentiras finalmente o esmagava. Ele cambaleou até um sofá de veludo e afundou nele, as mãos tremendo. Os convidados, constrangidos, começaram a se dispersar, o glamour da festa evaporando instantaneamente. Restaram apenas Isabel, Otávio e o fantasma de Marco pairando sobre o luxo. Isabel, você tem que me ouvir, Otávio murmurou, a voz rouca, quase implorando. Eu juro, eu nunca desejei que as coisas chegassem a este ponto. As lágrimas de Isabel, antes contidas pela raiva, começaram a descer, mas não eram lágrimas de fraqueza, e sim de uma dor antiga que finalmente encontrava uma válvula de escape. Não me venha com juramentos, Otávio. Você usou juramentos para destruir meu irmão. Você sabe que é viver 20 anos com ausência. Isabel se ajoelhou levemente, colocando a foto de Marco na mesinha de centro, de frente para Otávio. Marco era a única família que eu tinha depois que nossos pais se foram. Ele era minha âncora. Quando ele sumiu, foi como se metade do meu mundo tivesse sido arrancada. Ela levou a mão ao peito, onde a mancha de champanhe ainda estava úmida. A polícia nunca me deu respostas. Disseram que ele estava endividado, que tinha fugido. Eu sabia que era mentira. Marco não fugiria de mim, muito menos sabendo que eu estava grávida. Mas quem acreditaria na irmã pobre contra você, o estudante brilhante, o futuro empresário? Eu vivi na escuridão. Otávio. Isabel começou a narrar, e a voz do narrador se tornou mais grave, conduzindo o ouvinte a mergulhar naquele passado doloroso. Otávio ouvia, e a cada palavra de Isabel, ele revivia os momentos cruciais da traição. Marco, o amigo leal, havia herdado uma vasta porção de terra no interior que, para Otávio, era apenas mato. Mas Otávio, ambicioso e calculista, viu o futuro, a expansão da cidade, o potencial imobiliário incalculável. Ele convenceu Marco, que era ingênuo e sonhador, a transferir a administração total para ele, Otávio, para que Marco pudesse buscar inspiração para seus projetos artísticos. Eu disse a ele que era temporário, que era apenas uma procuração para que eu pudesse gerenciar a venda das safras de café enquanto ele viajava. Ele confiava cegamente em mim. Ele disse, Otávio, você é meu irmão. Confio a você o meu futuro. Ouvir sua própria mentira recontada fez Otávio estremecer. Quando Marco voltou um ano depois, pronto para reaver os papéis, a terra já valia milhões, devido ao meu planejamento e ao meu desvio de caráter. Otávio confessou, a voz falhando em um soluço. Eu não podia devolver. A ganância tinha me consumido. Eu já tinha forjado a documentação de transferência. E você o ameaçou. Isabel completou, a mágoa perfurando o ar. Sim. Otávio chorou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu disse que se ele tentasse me desmascarar, eu usaria meus contatos para destruí-lo. Eu sabia que ele se importava mais com você do que com o dinheiro. Eu o ameacei. Eu disse que se ele falasse, eu faria sua vida e a do bebê que você carregava um inferno. Eu disse que o faria se arrepender de ter nascido. O medo dele era que eu fizesse mal a vocês. Ele olhou para o medalhão que você carregava, que ele havia me mostrado dias antes. Ele disse, não toque neles, Otávio. Fique com tudo, mas deixe-os em paz. Otávio desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente. Aquele choro não era de pena, mas de arrependimento sufocante. Eu forcei a fugir. Dei a ele uma pequena soma em dinheiro, uma migalha da fortuna que ele me deu, para sumir, para recomeçar em outro país sob outro nome. Eu o enterrei vivo, Isabel, para construir tudo isso. Ele gesticulou para o vazio da sala, para o luxo agora tóxico. Eu enterrei minha amizade e minha alma. Isabel permitiu-se soltar um lamento. O segredo era mais doloroso do que a incerteza. Marco estava vivo, mas havia sido forçado uma separação dolorosa, a abrir mão do filho e da vida, tudo por causa da ganância do homem à sua frente. Ele se sacrificou. Por mim. Por Lucas. O sussurro de Isabel era um fio de tristeza pura. E você, Otávio, viveu como rei e se atreve a me humilhar, a me tratar como lixo, sem sequer saber quem eu era. O seu luxo era a minha dor. O silêncio era interrompido apenas pelo choro de Otávio, que parecia finalmente sentir todo o peso da culpa acumulada. Ele não pedia perdão com palavras, mas com a ruína de sua alma. Ali,
Naquele sofá de veludo, a empregada e o bilionário compartilhavam a mesma tristeza, mas por razões opostas. Isabel chorava pela vida roubada do irmão, Otávio, pela vida que ele havia roubado de si mesmo. O narrador nos lembra que as escolhas erradas do passado sempre voltam, e a dívida moral é a mais cara de todas. O choro de Isabel se acalmou, transformando-se em uma quietude perigosa. Ela levantou-se, secando o rosto. A dor era imensa, mas a verdade havia trazido uma paz fria. Eu não quero seu choro, Otávio. Eu quero meu irmão de volta. E quero que você sinta a dor que nos causou. Você terá que desmantelar tudo o que construiu sobre o meu sofrimento. Otávio balançou a cabeça, incapaz de falar, mas concordando com o olhar. A confissão estava feita. O passado, com toda a sua carga emocional e as separações dolorosas, havia invadido o presente para exigir a reparação. A queda de Otávio foi rápida e irrevogável, mas não foi destrutiva. Foi, ironicamente, purificadora. A confissão pública, embora humilhante, havia libertado do peso de 20 anos de farsa. Os jornais e a mídia exploraram o escândalo com voracidade, mas a justiça, neste caso, agiu nos bastidores, com a determinação de Isabel. Nos dias que se seguiram, Otávio, agora sob investigação formal e afastado de todas as suas funções, dedicou-se exclusivamente à reparação. Ele usou sua experiência jurídica e financeira não para se defender, mas para desmantelar metodicamente o império que havia construído. Ele liquidou bens, reverteu ações, o mais importante, conseguiu rastrear e fazer contato com Marco. A conversa final entre Otávio e Isabel aconteceu na pequena e modesta sala de estar da casa dela, um mundo de distância da cobertura de luxo. Otávio não vestia mais o terno Armani. Estava em roupa simples e, pela primeira vez, parecia um homem cansado, mas real. Marco virá para casa. Isabel. Otávio disse, a voz cheia de uma emoção contida. Ele aceitou. A transferência de todos os ativos da empresa original, reavaliados, está sendo concluída. Ele terá tudo o que é dele. Eu farei a reparação total, doa a quem doer. A empresa, a fortuna, o nome dele limpo. Isabel olhou para ele, não mais com ódio, mas com a quietude de quem atravessou a tempestade. O dinheiro não traz de volta 20 anos, Otávio. Ele não paga Lucas os anos sem pai, nem a minha ausência do meu irmão. O que você me deve é imaterial, mas meu irmão está vivo e voltando. Isso é a minha verdadeira vitória e a única coisa que importa. Otávio assentiu, aceitando a impossibilidade do perdão completo, mas agarrando-se à possibilidade da paz. Eu não espero seu perdão. Só espero que Lucas e Marco possam ter o futuro que merecem. Eu serei o vilão que serei. Aceito minha punição, mas o império não é meu e nunca foi. O ato mais simbólico de Otávio foi a sua renúncia total à riqueza. Valéria, incapaz de suportar a perda do status e da ostentação, pediu divórcio e se afastou. Otávio não se importou. Ele havia perdido muito mais do que dinheiro. Havia perdido sua moral e agora tentava reconquistá-la. Ele usou seus conhecimentos para iniciar um trabalho voluntário em uma instituição de caridade que auxilia famílias de desaparecidos, dedicando-se a tentar ajudar outros a encontrar a paz que ele roubou de Marco e Isabel. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava nos arranha-céus, mas no simples ato de fazer o bem e tentar consertar o que quebrou. O novo começo para Isabel e Lucas foi inundado de emoção. Marco voltou para o Brasil. O reencontro entre os irmãos na sala de desembarque do aeroporto foi uma cena de choro e alívio, um bálsamo para feridas da alma. Eles se abraçaram por longos minutos, um silêncio eloquente de 2 décadas perdidas. Lucas, agora um jovem adulto, finalmente conheceu seu pai. Marco o abraçou com uma mistura de culpa e alegria indescritíveis. A cicatriz na sobrancelha de Lucas, antes um mistério doloroso, tornou-se um sinal de conexão familiar, um traço inconfundível de Marco. Isabel, com seu irmão ao lado e seu filho com um futuro garantido, não voltou a trabalhar na casa dos ricos. Ela usou o conhecimento que adquiriu nos anos de luta para abrir uma pequena confecção, simples, mas digna, onde valorizava e respeitava todas as suas funcionárias. A justiça tardou, mas ela usou o tempo para preparar a mais doce das vitórias, a volta para casa e a restauração da dignidade. A justiça, no fim, não falha.
A humilhação que Otávio e Valéria impuseram a Isabel foi o catalisador que revelou a podridão por baixo do verniz dourado. O poder de Otávio era falso, a dignidade e a fé de Isabel eram inabaláveis. A bênção final foi a reunião da família e a paz que voltou a reinar nos corações feridos. O que essa história nos ensina é que a ganância e a arrogância constroem castelos sobre a areia da mentira, e mais cedo ou mais tarde, o mar da verdade os derruba. A humilhação imposta a Isabel, um ato de desprezo, foi a semente que germinou a ruína do império de Otávio. Esta narrativa é um poderoso testemunho da importância da humildade e da fé inabalável. Isabel, mesmo no mais baixo degrau social, manteve seu caráter e sua dignidade. Ela confiou que a justiça divina, que transcende as leis humanas e as fortunas materiais, agiria. Confiar em Deus significa saber que Ele usa os instrumentos mais improváveis, uma empregada, uma mancha de vinho, uma foto antiga, para trazer à luz a verdade e restabelecer a justiça. A história de Otávio nos mostra que a verdadeira redenção não está em fugir da culpa, mas em enfrentá-la e reparar o mal causado, mesmo que custe tudo o que se possui. Não se pode construir felicidade duradoura em cima da injustiça ou da traição. O caráter é o único patrimônio que a vida não pode tirar. Que esta história toque seu coração, fortaleça sua crença na justiça divina, na esperança e no poder curador do perdão. Desejo a você e a toda a sua família saúde inabalável, paz profunda na sua casa, prosperidade honesta em todos os seus caminhos, uma força espiritual que te sustente nos momentos mais difíceis, lembrando sempre que sua dignidade vale mais que qualquer ouro. Se esta história tocou seu coração e te fez refletir sobre a importância da justiça e da fé, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Ajude-nos a espalhar esta mensagem de amor, fé, justiça e esperança para quem mais precisa. E se você também acredita que a bondade deve prevalecer, peço com carinho, inscreva-se no nosso canal. Nossa meta é alcançar 1000 corações bondosos, 1000 pessoas que, juntas, farão do mundo um lugar melhor. Cada inscrição é um passo para espalhar essa luz. Obrigado por sua companhia. Que a sua jornada seja longa, justa e abençoada.